Fala aí galera, como vocês estão? O mundo do esportes, do AV tá muito movimentado, então eu decidi fazer uma lista rápida para vocês se antenarem nos principais eventos do automobilismo virtual que estão rolando por aí. Vou pegar aqui a minha colinha porque a lista é um pouquinho extensa, mas é um bom resumão aí do que a gente tem do melhor do AV hoje. Aqui atrás vocês estão com a imagem da Indy, que é uma das que eu vou falar aqui pra vocês. Mas eu vou começar falando rapidamente de algo que movimentou os últimos dias aí. Max Verstappen passou a correr na V8 Supercar, que na verdade agora é só Supercar da Austrália, no iRacing, com a equipe Red Bull. Inclusive a primeira corrida foi aí já na semana passada, dependendo de quando você estiver vendo o vídeo. E essa corrida passa exclusivamente na Fox Sports da Austrália, mas tem alguns highlights aí na internet pra você ver. Vamos lá pra próxima, que temos uma boa lista aqui. Como eu falei, Indy é uma das coisas mais legais que tem para ver no momento. Essa quarentena, apesar de não ter os reais, está bem movimentado a parte aí do virtual e com excelentes corridas. Uma delas é a Indy. A Indy trouxe os pilotos reais para o virtual, então todas as corridas que a Indy está fazendo são as oficiais. E uma curiosidade, tem o Aeroscreen já, o Aeroscreen acabou estreando, digamos assim, no virtual. No real ainda não houve corridas. Então o Aeroscreen está estreado aí diretamente no mundo virtual. A Indy está contando com todos os pilotos reais no grid e está fazendo as etapas semanalmente. Você pode acompanhar a Indy na NBCSN, YouTube, IndyCar.com e Twitch da iRacing. As etapas devem ir até o dia 2 de maio. Além disso, as transmissões da Indy contam com os narradores reais, também grafismo real da TV das transmissões da Indy e além disso, tem sessão de autógrafo virtual antes das corridas. Eu sinceramente não entendi muito bem isso, mas eu vou buscar mais informações. Se você souber, comenta aí, que é algo bem curioso. Stock Car da Zoeira Challenge, pois é, eles trouxeram alguns pilotos reais para fazer a corrida. A primeira foi no domingo de Páscoa, em no Velopark lá em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, virtual. Foram duas baterias, as duas vencidas por Gaetano de Mauro. Além do Gaetano, outros pilotos reais também correm aí misturado com os virtuais, como o Felipe Fraga e o Vitor Gens. A próxima etapa no dia 26, agora de abril. Vamos falar da NASCAR, obviamente, voltando aí para as categorias americanas. A NASCAR também está adotando um sistema semelhante ao da Indy, com todos os pilotos reais no grid do virtual, também pelo iRacing. Então semanalmente tem corrida aí da NASCAR virtual também para você, com os pilotos reais no virtual. A NASCAR você consegue assistir na Fox, na FS1, que é o aplicativo da Fox, e também no YouTube. A NASCAR em si tem algumas curiosidades para quem está acompanhando aí, que é o seguinte: Bubba Wallace perdeu o patrocinador real. O real dele abandonou. Tem essa postagem aí no Twitter que o patrocinador diz que não quer pilotos que desistem, quer pilotos de verdade. O Bubba Wallace ainda retrucou, dando risada e falando que é só um jogo, algo do tipo, mas o patrocinador não levou muito na brincadeira e realmente cancelou o contrato com o Bubba Wallace. Esse foi o primeiro caso. Na semana seguinte tivemos outro caso envolvendo o Kyle Larson. Nesse caso ele usou uma palavra racista, preconceituosa, quando eu estava falando com o Spotter, mas lembrando que tudo ao vivo, isso estava no tweet dele também, e isso acabou gerando sérios problemas para o Larson. O primeiro foi que o iRacing se pronunciou falando que ele está expulso da categoria por tempo indeterminado, na verdade suspenso, né, por tempo indeterminado. A própria NASCAR disse que no real também ele está suspenso por tempo indeterminado. Bom, o Larson pediu desculpas e tudo mais, mas já era tarde, já saiu a nota oficial de ambos e Larson está suspenso por tempo indeterminado. The Race, uma das coisas mais legais que está tendo de assistir aí todos os sábados. A The Race criou um campeonato All Stars que basicamente consiste no seguinte: tem pilotos virtuais profissionais e também lendas do automobilismo. Então você encontra ali, são duas baterias com pilotos virtuais e também tem uma bateria separada que é de pilotos lendas. Pega essa lista, rapidamente falando aqui, entre eles tem o nosso querido Emerson Fittipaldi, sim, Emerson Fittipaldi, Barrichello, Button, Montoya, Castro Neves, Adrian Fernandes e por aí vai. Muito interessante. Inclusive o Barrichello estreou com vitória, correu a primeira bateria, na segunda ele já ganhou, que inverte o grid na segunda bateria, então ele acabou levando a vitória. As corridas você pode acompanhar pelo YouTube da The Race, que inclusive o comentarista é o Palmer, ex-piloto da Renault da Fórmula 1.
Subaru Rallycross All Stars, essa aí eu assisti esse final de semana, foi muito legal, você pode acompanhar pelas redes sociais do iRacing. As etapas vão até 15 de maio, são 6 etapas ao todo, sempre às sextas-feiras. Ela também traz estrelas reais do Rallycross, entre elas Travis Pastrana, Scott Speed, Tanner Faust, pilotos da Indy como o Colton Herta e o James Hinchcliffe, e pilotos da NHRA lá dos Estados Unidos, que é as provas de arrancada, de dragster, etc. Essa corrida traz uma premiação, digamos assim, de $10 mil, que na verdade vai ser uma doação de $10 mil feito pela Subaru. Dia 25 de abril teremos as 24 horas de Nürburgring. Você pode acompanhar pelas redes sociais da iRacing. Essa já é uma prova clássica do automobilismo virtual e ela vai acontecer nos próximos dias. Também já é válido citar 500 milhas de Indianápolis virtual. Redes sociais da iRacing também, no dia 17 de maio. Ainda não divulgou quem serão os pilotos, entry list, mas lembrando que essa corrida vai ser uma semana antes do que seria a data original da corrida, que seria no dia 24 de maio. E pela primeira vez na história, a corrida foi adiada aí devido ao coronavírus. Vai ser agora no dia 23 de agosto, as 500 milhas de Indianápolis. Não vai ser naquele final de semana tradicional de feriado americano, com as homenagens aos veteranos e tudo mais. Então ficou lá pra frente. Temos também categoria brasileira aqui, Turismo Nacional tá fazendo algo muito legal. Você pode acompanhar pelo YouTube, Facebook e Twitch da Turismo Nacional, que é o seguinte, são 18 etapas com 4 baterias cada corrida. Os pilotos selecionados passaram aí por uma seletiva, uma peneira entre 220 pilotos. Agora ficou dividido nas seguintes categorias, Super, A e B, e também a Pro. A Super A e B são as segundas e os reais correm na Pro as quintas. A CBA confirmou uma parceria com o Turismo Nacional para fazer o treinamento dos comissários durante essas corridas, o que é algo bem legal. Mas algo mais legal ainda é que a Copa HB20 anunciou que os vencedores das categorias irão fazer testes e uma prova na Copa HB20 no real. Isso é muito bacana. E se o piloto vencedor corre com a HB20 na Turismo Nacional, ele vai fazer 2 etapas no real ao invés de uma só. Muito bacana a iniciativa, tanto da Turismo Nacional quanto da Copa HB20. Bom, a Fórmula 1 virtual, vocês já devem saber, mas a Fórmula 1 está agitando e trazendo alguns pilotos reais, então o final de semana, digamos assim, ali da Fórmula virtual está sendo composto por uma corrida, primeiro por uma corrida com os pilotos oficiais virtuais de cada equipe, e depois um mix aí que traz alguns dos pilotos reais da Fórmula 1, como Albon, Leclerc, Lando Norris, etc. Bom, Charlinho, nosso querido Leclerc, ganhou as 2 primeiras que ele participou. Ele participou de Melbourne e agora esse final de semana da China e levou as 2. Euronascar. A Euronascar, que você pode acompanhar pelo YouTube da Euronascar, Facebook, Twitch, tem algo muito interessante. A estreia vai ser no dia 21 em Daytona, misto, mas a primeira etapa contando pontos vai ser em Brands Hatch no dia 28 agora de abril. O mais interessante da Euronascar é que as pontuações do virtual vão contar para o real, exatamente, vai ser um campeonato híbrido. Vai começar com o virtual e aí vai para o real e a pontuação lá do virtual vai contar no campeonato. Isso é muito interessante, até onde eu vi é o único campeonato que está fazendo isso. Se você souber de mais algum, comenta aí que eu falo no próximo vídeo. Menção rapidinha aqui para Turismo Carreteira, lá da Argentina, a TC está fazendo também as etapas deles. Você pode acompanhar no YouTube da Turismo Carreteira. Que é a Stock Car deles lá, tá muito interessante mesmo. Eles têm, lembra que eles têm além da Super TC, eles têm também pickups, então é muito interessante você dar uma olhada por lá também. E WTCR, o Mundial de Turismo, tá no virtual também, no YouTube e no Facebook da FIA WTCR você pode acompanhar. São 4 etapas que misturam pilotos reais com virtuais. Todas as etapas têm uma seletiva para selecionar esses 20 pilotos virtuais que vão correr nessa etapa, mais 10 vagas para pilotos reais. Dentre os pilotos reais também tem os argentinos lá, como o Guerrieri, e também tem o Thiago Monteiro correndo, português. Então é algo que tá dando gosto de assistir, os pegas estão sensacionais, todo mundo andando muito junto. É uma das categorias que eu mais estou gostando de assistir agora no virtual. Para fechar essa lista aqui, vem Porsche All-Star Cup Brasil. A Porsche fez 2 corridas recentemente, virtuais. A primeira com uma premiação aí de um relógio da Tag Heuer e a segunda agora teve uma premiação bem mais bacana. Mas só falando rapidamente, você pode acompanhar no YouTube deles e no Facebook também, da Porsche Cup Brasil. O que tem de interessante por trás é o seguinte, tem os pilotos que estão correndo são alguns virtuais e também alguns reais, então só tem gente fera lá.
Nessa última etapa agora, a Shell premiou o vencedor com um contrato até dezembro para a Shell Academy virtual. Então o vencedor passou a ser da Shell. O vencedor foi o Eric Goldner. Ele venceu a corrida e foi muito legal que em tempo real ali, quando ele passou a linha de chegada, já tiraram a pintura do carro dele, que era do Alceu Feldman, e colocaram a da Shell. Foi muito bacana. Ele, além desse contrato até dezembro, ele ganhou um speaker do Porsche 911, que não é muito barato e é algo sensacional. E não só ele, mas o Alceu Feldman, que era o dono do carro real, da pintura real, também levou esse prêmio para casa. Também vale falar que a Porsche está fazendo um trabalho sensacional. Serão 2 campeonatos esse ano que eles anunciaram, que vão dar direito ao programa da Porsche no final do ano para os vencedores. Também vale falar que o Jeff Gyasi, que foi o vencedor do ano passado do campeonato da Porsche aqui do Brasil oficial, ele passou a ser o piloto oficial da Porsche Brasil, vai representar o Brasil lá na Alemanha no Mundial. E também ele acabou de ficar sabendo que ele vai fazer uma etapa no Real, que é bacana demais também. Ficou os parabéns para a Porsche Cup do Brasil, para a Porsche do Brasil que está fazendo essa ação toda aí, movimentando o automobilismo virtual. Galera, por hoje é só. Queria trazer um pouco aí para vocês dessa lista do que tá rolando de bom. Então fiquem atentos também lá nos stories. Eu tô sempre postando o que tá rolando. Eu tô acompanhando quase tudo que tá tendo de corrida aí no virtual que eu consigo. Então fique atento também no Instagram, incatv.com. Se inscreva no canal e até a próxima.